E aí, beleza? Os moradores da cidade de Ogden Mesh estavam desfrutando de um jogo de beisebol do ensino médio, quando de repente notam Rory entrando no campo com uma espingarda nas mãos e com um olhar preocupante. O delegado Russell evacua o campo enquanto o xerife David se aproxima de Rory. Pensando que está bêbado, tenta fazê-lo soltar a arma gentilmente. No entanto, Rory está prestes a disparar sua espingarda, então David reage por instinto e atira primeiro, o derrubando. À noite, David encontra a esposa de Rory, Peg, e o seu filho Kurt, e pede desculpas a eles, explicando que Rory estava bêbado e ele não teve escolha. Mas Peg não acredita e dá um tapa no xerife, dizendo que Rory já estava sóbrio há mais de um ano. Agora David não consegue dormir e sua esposa grávida, Judy, tenta confortá-lo. No dia seguinte, David recebe uma ligação do laboratório e fica surpreso ao saber que não havia álcool nos exames de sangue de Rory e foram feitos 2 vezes. Confuso, David visita o campo e encontra o diretor da escola, Ben, sentado e olhando para o nada. David chama sua atenção algumas vezes para fazê-lo reagir e conversar um pouco. Enquanto isso, no hospital, Deandra leva seu marido Bill para ver a doutora Judy e Bill jura que está apenas cansado e não é nada sério, e também parece um pouco distante, mas ele repete várias vezes a mesma resposta quando Judy pergunta coisas diferentes. À noite, Deandra ouve um barulho na garagem e corre para verificar, encontrando o trator ligado, mas sem sinal de Bill. Depois de desligá-lo, ela ouve seu filho gritando e corre de volta para casa. Encontra o quarto vazio, mas seu filho a encontra e diz para ficar em silêncio. Eles se escondem no armário enquanto Bill entra com uma faca. Naquele momento, eles ouvem Bill subindo as escadas. Bill os encontra e imediatamente tranca a porta, ignorando os gritos desesperados de sua esposa. Bill despeja gasolina por toda a casa e a incendeia, e quando os policiais e os bombeiros chegam na casa, já é tarde demais. Aparentemente, Bill só estava cortando a grama enquanto a casa estava queimando, e Judy o repreende pelo que fez, e Bill apenas assobia. Mais tarde, ele é levado para a delegacia para aguardar sua transferência, e lá fica parado em uma cela, olhando para o nada. Fora da cidade, 3 caçadores estão descendo o pântano, quando se surpreende ao encontrar um paraquedas preso em algumas árvores. Quando eles puxam, se assustam ao descobrir o corpo de um piloto do exército. Logo, a polícia chega para verificar e Russell lembra de ter ouvido um boato sobre um avião que caiu no pântano, o que na época soava como uma mentira. David e Russell decidem pegar um barco até o pânico e ficam chocados ao descobrir que realmente há um avião submerso. Mas nesse momento no céu, algum tipo de câmera de drone dá um zoom na cidade e inicia as palavras protocolo de contenção. Com uma teoria em mente, David pesquisa de onde vem o abastecimento de água da cidade e confirma que é daquele pântano, e a primeira casa que é abastecida pelaquela água foi a casa de Rory. Então, um avião do exército caindo em um rio sem cobertura da imprensa é bastante suspeito. Ele e Russell visitam o prefeito para pedir que desligue o abastecimento de água da cidade, mas o prefeito recusa porque desligar a água matará as plantações e levará toda a cidade à falência. Mais preocupado com a segurança, David decide ignorar as ordens diretas e desliga o abastecimento de água ele mesmo. Quando eles retornam à delegacia, encontram Bill sangrando no chão em sua cela. Eles se perguntam se ele está morto ou não, mas quando se aproximam, Bill acorda e tenta atacá-los, enquanto parece um zumbi. David percebe que Bill já deveria ter sido levado, mas quando tenta contactar seus superiores, descobre que as linhas telefônicas não estão funcionando e não há internet. Então David vai para fora e descobre que a cidade está completamente deserta, exceto por uma mulher passeando com uma bicicleta infantil. E naquele momento, um misterioso carro preto tira fotos dele, mas quando David tenta se aproximar, o carro sai rapidamente. Em seguida, David vai ao necrotério e olha um corpo, descobrindo que tem a boca e os olhos todos costurados. Um barulho vindo de outra mesa indica que um corpo ainda está vivo. David corta as linhas e o homem lhe dá o aviso do legista atrás dele que o ataca. Ele está infectado e uma luta se segue. O legista tenta matar David com um cortador de ossos, ferindo-o no ombro. Mas David puxa o cabo do cortador e fere o legista em vez disso e o mata no processo. O cortador começa a quicar no chão e perseguir David, mas ele é salvo a tempo por Russell. Depois disso, David vai até sua casa e tenta convencer sua esposa a fugir para a casa de seus pais. Mas Judy recusa, dizendo que em emergências a cidade precisa de um médico. E de repente ela vê alguém do lado de fora da casa
casa e David vai verificar o celeiro e é preso pelo exército. Eles o arrastam para um ônibus onde eles encontram Russell e o ônibus os leva para um acampamento militar montado na escola da cidade, onde as pessoas estão sendo mantidas atrás de cercas. O grupo é levado por algumas tendas para ser escaneado quanto à radioatividade e temperatura corporal. Quando os resultados são positivos, as famílias são separadas e infelizmente a temperatura de Judy está alta demais e os soldados a levam, fazendo com que David lute. Mais facilmente é dominado e nocauteado e Judy é levada e amarrada em uma maca, passando por dentro da instalação, onde ela vê muitos soldados mascarados, moradores sofrendo e marcas de sangue no chão. Ela começa a gritar, dizendo que está grávida quando vem sedá-la, e quando acorda, ela se encontra em uma sala com dezenas de pessoas amarradas em macas e ouve ruídos violentos do lado de fora. Parece que um carro bateu contra as cercas do acampamento e as pessoas estão aproveitando a chance para fugir, enquanto os soldados tentam detê-los. Um motim violento ocorre e as pessoas infectadas rompem a área de contenção. Incapazes de controlar, os soldados e os médicos fogem de helicópteros, deixando os pacientes amarrados nas macas. Enquanto isso, David acorda em um caminhão. Depois todos recebem uma pulseira de marca de não infectados. Aparentemente todas aquelas pessoas estão saudáveis e são transferidas, mas David se recusa a partir sem sua esposa. Momentos depois, David volta à delegacia e encontra Bill morto no chão. Ele encontra uma arma e a aponta, mas é apenas Russell. Ambos imediatamente se escondem quando ouvem o carro preto passar do lado de fora e David explica que Judy só está com febre porque está grávida. Então Russell aceita ajudar a resgatá-la. Já Judy percebe que uma amiga, Becca, está em outra maca e sua conversa é interrompida por um barulho estranho e revela ser Ben, que está carregando um garfo de fazenda. Claramente infectado, ele começa a se mover pelo quarto e matar pacientes sem piedade. Ele se aproxima de Becca para matá-la também, mas antes Judy grita para distraí-lo. Então Ben se dirige até ela e levanta o garfo, mas é baleado por David e Russell. Os rapazes resgatam Judy e Becca e saem, onde encontram vários corpos espalhados pelo pátio. Então o grupo começa a atravessar a cidade, encontrando tudo destruído e em chamas. Eles também veem uma pessoa louca socando um carro, mas não são notados. Enquanto procuram por um carro funcionando, eles de repente ouvem um barulho e se escondem atrás de um caminhão. Acontece que caçadores infectados estão perseguindo pessoas e atirando e jogando os corpos na parte de trás do caminhão deles, mas eles logo se afastam e o grupo pode continuar. Eventualmente, eles passam perto da casa do namorado de Becca, então ela corre para procurá-lo e Scott os recebe apontando uma arma para eles. Mas quando David aponta sua própria arma para ele, Scott se desculpa e diz que só queria ter certeza. Ele explica que está reunindo suprimentos, mas eles são interrompidos quando vêm pessoas se aproximando. O grupo se esconde no celeiro e observa um bando de soldados cercar a casa. Eles arrastam a senhora idosa para fora e fazem o teste nela, só que Scott não aguenta, ignora os avisos de David e corre para resgatar sua mãe. Os soldados atiram nos dois e usam lança-chamas para atear fogo nos corpos. Os soldados receberam ordens para vasculhar a área e um deles entra no celeiro, mas David e Russell rapidamente o capturam e o levam para trás sob ameaça. O soldado muito jovem explica que também não sabe dos detalhes. O esquadrão foi apenas trazido sob ordens e ele não se alistou no exército para atirar em civis e jura que, se eles deixarem ir, não contará nada a ninguém. Dave lhe dá uma chance e o soldado sai, dizendo aos outros que ninguém está por ali. Então eles devem ir embora. Na manhã seguinte, o grupo chega à casa de David, enquanto Russell trabalha na reparação de um carro. Os outros reúnem suprimentos e Judy decide passar pela creche, sem notar Peg infectada atrás dela. Lá embaixo, David ouve um barulho e corre para a creche e encontra Judy amarrada a uma cadeira. Kurt, infectado, pula nele tentando matá-lo e quando David tenta alcançar sua arma caída no chão, Peg esfaqueia sua mão, prendendo-o no chão. Então ela pega a arma e aponta para Judy, mas David lembra a ela que foi ele que matou o marido dela. Peg vira a arma, mas David rapidamente a desarma e consegue libertar sua mão para empurrar Kurt para longe e esfaquear Peg. Então Kurt pega a arma e quase mata David, mas Russell o acerta primeiro atirando pela janela. Depois David liberta Judy, enquanto Russell entra para atirar nos corpos algumas vezes por precaução. Isso deixa Judy perturbada, que ele também possa estar infectado
infectado, mas David aponta que Russell salvou a vida deles. O grupo sai de carro e depois de dirigir por algum tempo, Becca começa a tossir. Russell acha que ela pode estar infectada também e logo todos estão discutindo sobre isso. Mas naquele momento eles notam um helicóptero passando, então para evitar serem vistos, David vira o carro e se esconde dentro de um lava rápido. Enquanto esperam o helicóptero ir embora, Becca vê alguém ao lado de fora e a plataforma começa a se mover enquanto a máquina de lavar é ligada. David tenta dirigir para fora, mas o carro está sendo guiado pela plataforma. Logo, um bando de funcionários infectados cerca o veículo e ataca o grupo, quebrando as janelas. Enquanto David luta contra, outro alcança Becca, então ela esmaga a cabeça dele contra o carro e chuta para fora. Depois de muita luta, David finalmente consegue avançar o carro, mas outro funcionário aparece na parte de trás do carro e coloca uma mangueira ao redor do pescoço de Becca e a arrasta para fora e a mata. David para o carro enquanto ele e Russell matam os caras e Judy corre para Becca, mas é tarde demais. Para piorar a situação, o helicóptero passa e explode os carros. Depois o trio começa a caminhar pela estrada e encontra o caminhão de Russell, que foi danificado por espinhos. Naquele momento, eles veem um misterioso carro preto se aproximando e David decide que eles deveriam roubá-lo, mas Russell se torna agressivo e joga os espinhos na estrada, fazendo com que o carro misterioso capote e bata. Um agente do governo rasteja para fora do carro e Russell tenta atirar nele, mas David o impede e exige uma explicação. O agente diz que o avião estava transportando uma arma biológica, um protótipo projetado para desestabilizar uma população inteira, mas acabou caindo e estava indo para o Texas para ser destruída. O período de incubação era de 48 horas, mas aconteceu mais rápido do que pensavam e furioso, David soca o sujeito e anuncia que quer a ajuda dele. Mas Russell mata o homem com um tiro e David aceita o fato de que seu amigo também está infectado. David tira o rifle de Russell, mas seu amigo revela que tem uma arma e aponta para eles. David então devolve o rifle enquanto ele diz quantas vezes tinha salvado a vida dele. Então Russell manda o casal se mover à frente. Depois Russell gasta as balas do rifle e David tenta acalmá-lo. Quando Russell abaixa a arma, David o soca e toma a arma de volta. Enquanto olha para o céu, Russell finalmente admite que não está bem. Ele pede para caminhar com eles um pouco mais para ter companhia nos seus últimos momentos e o grupo encontra a estrada para a rodovia bloqueada pelo exército. Russell diz que pode ganhar um tempo para eles, então Russell dá sua arma a ele e ele vai em direção aos soldados para distraí-los. Ele chega tentando se render, mas depois tenta usar sua arma, mas os soldados o abatem primeiro. Isso é tempo suficiente para David e Judy cruzarem a fronteira da cidade. Eles chegam a um posto de caminhões e encontram 3 caminhões carregados que deveriam evacuar as pessoas saudáveis, mas quando olham, todos estão mortos. As cápsulas de bala indicam que era o plano do governo esse tempo todo. Mas por sorte, há um caminhão disponível, então David começa a reunir suprimentos para a fuga. Naquele momento, ele encontra um rádio do exército e ouve uma comunicação, dizendo que algo grande acontecerá em 10 minutos na cidade. Quando ele vai até a garagem, ele encontra o caminhão dos caçadores com os corpos, o que significa que eles estão por perto. De repente, a energia é cortada no prédio e Judy vê uma sombra, então ela se esconde imediatamente e pega uma faca. Mas quando os caçadores a encontram, ela começa a fugir e se esconde em um quarto onde encontra mais corpos mortos. Quando um caçador entra no quarto, Judy se esconde entre os corpos mortos e o caçador vai embora. Judy se aproxima da porta e quase grita quando alguém a toca, mas felizmente é apenas David. Então o casal corre para o caminhão e quando eles abrem a porta, um corpo cai. Eles entram no veículo, mas nenhuma das chaves que David pegou do escritório funciona. Então ele tem que verificar o corpo caído. Ele consegue encontrar, mas um caçador agarra sua perna e o arrasta para uma luta. O segundo caçador tenta entrar no caminhão, mas Judy o mata imediatamente e após trocarem alguns golpes, David consegue cobrir o caçador com óleo e o incendeia com seu isqueiro, rolando para longe depois. O casal parte no caminhão e como David trouxe o rádio militar com ele, eles ouvem uma contagem regressiva, que logo acaba e chega a 0 e de repente uma baita explosão acontece. À medida que a luz brilhante ilumina toda a área, eles percebem que o exército explodiu a cidade com uma bomba nuclear. A bomba envia uma onda de choque tão forte que alcança o caminhão e lança para fora da estrada. Mas o casal sobrevive, então eles dão as mãos enquanto
assistem sua cidade se transformar em ruínas. O casal começa a caminhar em direção à cidade mais próxima, sem saber que há uma câmera de drone que o segue e exibe as palavras "iniciar protocolo de contenção". Enquanto isso, os noticiários por todo o país relatam que a cidade foi tomada por um incêndio comum, que infelizmente não pôde ser contido devido ao vento, e que a explosão que algumas pessoas ouviram foi um acidente em uma plataforma química de petróleo. Há um repórter no local, mas uma pessoa infectada interrompe a transmissão subitamente, terminando assim a epidemia, filme de ficção científica e terror de 2010. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis.